93. Faça o que quiseres, é de ser o todo da lei. No capítulo anterior, Peter e Lou ainda estavam curtindo a sua lua de mel em Paris com cocaína e heroína a todo vapor, se sentindo os verdadeiros deuses. Quando perceberam, King Lamos em um restaurante que fingiu não os ver, mas ao sair pediu para um garçom entregar um cartão com um recado, oferecendo ajuda caso fosse necessário. Dali, eles foram até o hotel de Freckles para descobrir que ele havia saído sem dizer para onde ia. Quando Peter contou o dinheiro para deixar com o gerente do hotel que entregaria a Freckles, percebeu que só tinha alguns trocados no bolso. Ele havia gastado quase tudo comprando as joias. Decidiram então que o melhor era deixar de lado o investimento com Freckles e seguir os planos de partir para a Itália. E a partir daí continuamos nossa história. Capítulo 8. Vedere Napoli e poi pro patria morte. Mantive como no original em italiano. Veja Nápoles e então morra pela pátria. Só tivemos tempo de chegar à estação de Lyon para pegar o trem de luxo. Uma sensação de alívio infinito nos envolveu quando deixamos Paris para trás. E isso acompanhava uma fadiga avassaladora, que por si só era indescritivelmente deliciosa. No momento em que nossas cabeças tocaram os travesseiros, afundamos como crianças em um sono profundo e maravilhoso, e acordamos de manhã cedo, emocionados de forma inexprimível pelo ar alpino que preenchia nossos pulmões e nos arrepiava por sua vívida intensidade. Elevamo-nos acima da mesquinharia da civilização, exaltando-nos à comunhão com o eterno. Nossas almas subiram aos picos primordiais que se elevavam acima do trem. Fluíam pelos lagos límpidos, deleitavam-se com o furioso ródano. Muitas pessoas pensam que o perigo das drogas está no fato de que somos tentados a buscar refúgio sempre que estamos um pouco entediados, deprimidos ou irritados. Isso é verdade, é claro, mas se ficasse só nisso, apenas uma pequena classe de pessoas estaria em perigo real. Por exemplo, nesta manhã brilhante, com o sol refletindo na neve e na água, toda a terra cheia de glória, o ar puro e alegre regozijando nossos pulmões, certamente dissemos para nós mesmos, nossos olhos juvenis ardendo de amor, saúde e felicidade, que não precisávamos de nenhum outro elemento para tornar nossa poesia perfeita. Eu disse isso sem uma pitada de hesitação, por um motivo. Sentimos-nos como cristão quando os fardos de seus pecados caem de suas costas, ao fugir de Paris, da civilização e das convenções e de tudo que a artificialidade moderna implica. Não tínhamos a necessidade de nos livrar de nenhuma depressão, nem de aumentar nossa já infinita intoxicação. Nós mesmos e nosso amor e a beleza sem limite da paisagem sempre em movimento, uma contínua e perfeita viagem para o prazer através de possibilidades inesgotáveis. No entanto, antes mesmo que as palavras saíssem de nossas bocas, um sorriso malicioso surgiu junto com a beleza de Lou e acendeu o mesmo deleite sutilmente secreto em meu coração. Ela me ofereceu uma pitada de heroína com o ar de quem concede um sacramento requintadamente esotérico. Aceitei e medi-lhe uma dose semelhante na minha mão, como se algum desejo delirante e obscuro nos devorasse. Usamos não porque precisávamos, mas porque o ato de consumação foi, por assim dizer, um ato religioso. Foi o próprio fato de não ter sido um ato de necessidade que o tornou um ato de devoção. Do mesmo modo, não posso dizer que a dose tenha feito algum bem particular. Foi ao mesmo tempo uma rotina e um ritual. Era uma comemoração como a comunhão protestante e ao mesmo tempo uma consagração como a católica. Isso nos lembrou que éramos herdeiros do arrebatamento real em que estávamos flutuando, mas também revigorou esse arrebatamento. Percebemos que, apesar do ar alpino, não parecíamos ter grande apetite pelo café da manhã, e aprendemos com a afinidade instantânea que nos unia que a comida dos mortais era muito grosseira para os deuses. Essa afinidade era tão forte, tão sutil, tão firme em nossos corações, que não conseguimos perceber o fato rude e cru de que alguma vez existimos como seres separados. O passado foi embotado na contemplação calma de nossa bem-aventurança. Entendemos o êxtase imutável que irradia nas estátuas de Buda, o misterioso júbilo nos lábios de Mona Lisa e a alegria sobrenatural e inefável da atitude de Haydée Lamoureux. Fumamos em um silêncio perfeito quando o expresso varreu as planícies da Lombardia. Fragmentos estranhos dos versos de Shelley sobre aquelas colinas vulcânicas percorreram minha mente como fantasmas azuis ou roxos. A vaporosa planície da Lombardia, por belas cidades ilhada. Um século havia transformado as cidades, em sua maioria, em ringues de briga de galo e fossas, mas Shelley ainda brilhava sereno como o próprio sol. Das Ilhas Verdes, muitas precisam estar neste vasto mar de miséria. Tudo que ele tocou com sua caneta floresceu em imortalidade. E Lou e eu estávamos morando na terra que seus olhos proféticos haviam visto. Pensei naquele incomparável idílio, que não vou chamar de ilha, para onde ele convida Emília em Epipsychidion.
Lu e eu, meu amor e eu, minha esposa e eu, não estávamos apenas indo para lá. Nós sempre estivemos lá e sempre deveríamos estar. Pelo nome da ilha, pelo nome da casa, pelo nome de Shelley, pelos nomes de Lu e eu, todos eram um único nome: amor. Minha música penetraria com tuas palavras aladas, no raro universo do amor nas alturas. São correntes de chumbo sobre seu voo de fogo, anseio, tremo, expiro e afogo. Percebi de fato que nosso eu físico parecia atuar como projeção de nosso pensamento. Nós dois estávamos respirando rápida e profundamente. Nossos rostos estavam corados, impregnados com o esplendor solar de nosso sangue, que marcava o tempo com a valsa de nosso amor. Valsa? Não, era algo mais selvagem do que uma valsa. Uma mazurca, talvez. Não, havia algo ainda mais selvagem em nossas almas. Pensei no furioso fandango dos ciganos de Granada, no frenesi fanático dos amotinados religiosos mouros cortando-se com pequenos machados sagrados até o sangue escorrer por seus corpos, loucamente apunhalados à enrubescida luz do sol e fazendo pequenas crostas de lama na areia tórrida e pisoteada. Pensei nas Mênades em Baco, e os vi através dos olhos vívidos de Eurípides e Swinburne, e ainda insatisfeito, eu ainda desejava símbolos estranhos. Tornei-me um curandeiro, presidindo um banquete canibal, levando a multidão covarde de assassinos à derrota mais violenta de Comus. Enquanto a batida enlouquecedora dos tambores e o grito sinistro do rombo, instrumento cujo som destrói todas as qualidades humanas dos adoradores e as transforma em energias elementares. Valquírias vampiros surgindo e gritando no cume da tempestade. Nem sei se chamo isso de visão ou como classificá-la psicologicamente. Isso estava simplesmente acontecendo comigo e com Lu, embora estivéssemos sentados decorativamente o suficiente em nosso compartimento. Tornou-se cada vez mais certo que Haidê, de classe baixa, lugar comum, uma garota ignorante como ela era, tinha sido de alguma forma sugada por um estupendo turbilhão de verdade. As ações e reações normais da mente e do corpo são simplesmente muitos véus estúpidos cobrindo a face de Isis. O que acontecia com eles não importava. O macete era encontrar algum truque para fazê-los calar a boca. Eu entendia o valor das palavras. Dependia não do significado racional, mas da sugestão hierática. Em Xanadu, Kublai Khan fez construir uma imponente casa de prazer. Os nomes não significam definitivamente nada, mas determinam a atmosfera do poema. A sublimidade depende da ininteligibilidade. Entendia o arrebatamento dos nomes nas histórias de Lord Dunsany. Entendia como os nomes bárbaros da evocação usados pelos mágicos, os berros e assobios dos gnósticos, os mantras devotados dos hindus, fazem suas almas girarem até ficarem tontas de glória. Até os nomes dos lugares pelos quais estávamos passando pelo trem me excitavam, ainda mais quando mais sonoros e não familiares. Fiquei muito empolgado ao ouvir as palavras em italiano "é pericoloso sporgersi". Isso não significaria muito, sem dúvida, para quem falasse italiano. Para mim, era uma chave mestra da magia. Eu a relacionei de alguma forma com o meu amor por Lu. Tudo era um símbolo do meu amor por Lu, exceto quando aquele estúpido estorvo, o conhecimento, declarava o contrário. Estávamos rodopiando nesse tremendo transe a manhã toda. Eu ficava me lembrando o título de uma pintura que um dia vi de um louco pintor moderno. 4 monges de vermelho carregando uma cabra preta através da neve para lugar nenhum. Era obviamente uma desculpa para um esquema de cores, mas a imbecilidade fantástica da frase e a sugestão sutil de sinistra perversidade me fizeram ansiar com exaltação reprimida. A primeira chamada para o almoço veio com uma repentina surpresa. Acordei loucamente para reconhecer o fato de que Lu e eu não nos falávamos há horas, que estávamos percorrendo um universo de nossa própria criação com velocidade estupenda e prazer diabólico, e ao mesmo tempo percebi que estávamos nos acariciando de modo automático, sem saber que estávamos fazendo isso. O mundo material tornou-se de tão pouca importância que eu não sabia mais onde estava. Misturei completamente minha jornada atual com lembranças de 2 ou 3 excursões continentais anteriores. Era a primeira vez que Lu ia para além de Paris, e ela me procurou por informações sobre hora e local. Com ela, a familiaridade não gerou desprezo, e eu me vi incapaz de lhe contar as coisas mais comuns sobre a jornada. Eu nem sabia em que direção estávamos indo, se os Alpes ainda chegariam ou qual túnel estávamos tomando, se passamos por Florença ou a diferença entre Genebra e Gênova. Aqueles que estão familiarizados com o caminho perceberão o quão desesperadamente minha mente estava emaranhada. Eu mal sabia diferenciar manhã de noite. Descrevi coisas que jamais poderiam ter acontecido com a mais absoluta confiança. Levantamo-nos e olhamos o mapa nos painéis do corredor, e eu não conseguia entender onde estávamos.
Comparamos tempos e distâncias apenas para piorar a confusão. Entrei nos cálculos astronômicos mais absurdos sobre se deveríamos adiantar ou atrasar nossos relógios em 1 hora na fronteira. E não sei até hoje se cheguei a alguma conclusão correta. Eu tinha uma certa chance de estar correto. Então paramos. Lembro-me de sair para esticar as pernas em Roma e tivemos um impulso louco de tentar apreciar os cenários durante os 20 minutos ou mais que tivemos que esperar. Eu poderia ter feito isso, mas na plataforma de Roma fiquei chocado. Uma coisa impossível aconteceu. Minha nossa! Gritou uma voz da janela Do terceiro vagão à frente do nosso. A maior de todas as extraordinárias coincidências. Como você está? Nós olhamos para cima, quase incapazes de acreditar em nossos ouvidos. Quem deveria ser senão o nosso amigo Freckles? Bem, é claro, preferia ter visto o próprio diabo. Afinal, eu me comportei de forma mesquinha com ele. E, aliás, fez-me de bobo. Mas o que me surpreendeu à segunda vista foi que ele estava viajando muito incógnito. Ele estava bem irreconhecível. Acho que não mencionei que ele era loiro e meio calvo e andava bem barbeado. Mas agora, seu cabelo estava escuro. E uma peruca silenciosamente repreendia a crueldade da natureza. Um pequeno bigode preto imponente completava o disfarce. Além disso, sua maneira de se vestir era uma camuflagem por si só. Em Paris, ele andava vestido muito corretamente. Ele se confundia com um homem da cidade de uma família muito boa. Mas agora ele estava vestido como um mensageiro, ou possivelmente um viajante comercial de alta classe. Sua inteligência era um elemento de lugar comum muito bem marcado. Instintivamente, sabia que ele preferia que eu não mencionasse o nome dele. Nesse momento, o trem começou a se mover e tivemos que subir. Fomos imediatamente ao seu compartimento. Era um vagão de segunda classe e ele era seu único ocupante. Já descrevi o choque que a reaparição de Freckles havia administrado aos meus nervos. Normalmente, eu deveria ter me sentido muito constrangido, mas a cocaína me levantou com facilidade por cima da cerca. O incidente se tornou bem-vindo, uma aventura adicional no conto de fadas que estávamos vivendo. A própria Lu estava toda cheia de risos, a ponto de que se fosse um mês antes, eu teria lançado uma sombra sobre isso. Mas tudo estava igualmente extraordinário nessa grande combinação de lua de mel. Freckles pareceu estar se divertindo extremamente com o encontro. Perguntei-lhe com o grau adequado de preocupação se ele tinha recebido meu bilhete. Ele disse que não, porque de repente ele foi chamado a negócios. Contei o que havia escrito com mais desculpas. A longa viagem me cansou a fundo. Eu levei as coisas mais a sério, embora a cocaína me impedisse de perceber que era esse o caso. Meu querido companheiro, ele protestou, estou extremamente irritado por você ter se incomodado com os negócios. De fato, o que aconteceu foi isso. Fui ver aqueles homens às 4 horas como combinado ao telefone, e eles eram realmente tão decentes com a coisa toda que eu tive que deixá-los entrar no negócio por 5.000. E eles preencheram o cheque na hora. Bem, isso é muito bom da sua parte, eu disse, e não vou esquecer. Ficará tudo bem, suponho. Agora que você está com as coisas encaminhadas, pode esperar até eu voltar para a Inglaterra. Mas é claro, ele respondeu, não pense em negócios agora. Foi realmente péssimo da minha parte negociar com um homem em lua de mel. Lu entrou na conversa. Mas diga-nos, ela começou, por que você está desse jeito? Combina com você esplendidamente, você sabe, mas afinal sou uma mulher. Freckles de repente se tornou muito solene. Ele foi até a porta do vagão e olhou para cima e para baixo no corredor. Então ele deslizou a porta e começou a falar em um sussurro. Esse é um negócio muito sério, disse ele e fez uma pausa. Ele pegou suas chaves e brincou com elas, como se não tivesse certeza de quão longe ir. Ele as colocou de volta no bolso com um gesto decisivo. Olha aqui, meu velho, disse ele, vou apostar em você. Todos nós sabemos o que você fez pela Inglaterra durante a guerra, e levando uma coisa pela outra, você é minha primeira escolha. Ele parou. Nós o olhamos sem expressão, embora estivéssemos fervilhando com uma excitação cega e reprimida, cuja natureza dificilmente poderíamos descrever. Ele pegou um cachimbo e começou a morder a boquilha de vulcanita um pouco nervoso. Ele respirou fundo e olhou Lu direto no rosto. Isso sugere alguma coisa para você? Ele murmurou quase inaudível. Um homem saindo de Paris, a qualquer momento, no meio de um vasto esquema financeiro e aparecendo na Itália fortemente camuflado? A polícia atrás de você, Lu riu. Ele deu uma gargalhada cordial e de boa índole. Aquecendo, disse ele, mas tente novamente. A explicação surgiu na minha mente de uma só vez. Ele viu o que eu estava pensando, sorriu e assentiu. Ah, entendo, disse Lu sabiamente e se inclinou para ele, e sussurrou em seu ouvido. As palavras foram, serviço secreto. É isso aí, disse Freckles suavemente, e é aí que vocês entram, olha aqui. Ele tirou um passaporte do bolso e o abriu.
Ele era Monsieur Hector Laroche, de Genebra, pelo que parecia, por profissão um mensageiro. Nós assentimos compreensivamente. Eu estava um pouco nervoso quando lhes vi, ele continuou. Estou na trilha de um homem muito perigoso que confiou em alguns ingleses que vivem em Capri. É para onde vocês estão indo, não é? Sim, dissemos sentindo-nos de importância internacional. Bem, é assim. Se eu aparecer em Capri, que é um lugar muito pequeno, sem uma desculpa particularmente boa, as pessoas vão olhar para mim e falar sobre mim. E se olharem muito e falarem demais, são 10 chances para uma que serei descoberto. Não necessariamente pelo que sou, mas como um estranho de caráter suspeito. E se o homem que eu estou perseguindo ficar em guarda, não haverá absolutamente nada a fazer. Sim, eu disse, entendo tudo isso, mas, bem, faríamos qualquer coisa pela boa e velha Inglaterra. É desnecessário dizer, mas como podemos ajudá-lo? Bem, disse Freckles, eu não vejo por que isso deveria lhe aborrecer. Você nem precisaria me ver, mas se eu pudesse me passar por seu secretário, reservar seus quartos e cuidar de sua bagagem e alugar barcos e essas coisas, eu não precisaria me explicar. E como as coisas são, isso pode até lhe poupar vários problemas. Eles são os bandidos mais assustadores da região, e qualquer um que pareça um turista, especialmente do tipo em lua de mel, é suscetível a toda espécie de aborrecimentos e roubos. Bem, a coisa parecia quase providencial. De fato, eu estava pensando em conseguir um homem para afastar os chacais, e isso matava 2 coelhos com uma cajadada só. Lu estava obviamente encantada com o arranjo. Ah, mas você deve nos deixar fazer mais do que isso, disse ela. Se pudéssemos ajudá-lo a identificar esse porco... Vocês podem apostar que sim, disse Freckles com entusiasmo, e apertamos as mãos dele. Sempre que surgir algo em que vocês possam ser úteis, eu direi o que devem fazer. Mas é claro que vocês terão que se lembrar das regras do jogo. Silêncio e obediência absolutos. E vocês ficam de pé ou caem por conta própria. E se o árbitro diz sai, vocês saem e ninguém vai juntar as peças. Esta lua de mel certamente estava se desenrolando da maneira mais maravilhosa. Nós estávamos deixando o pessoal do cinema para trás. Aqui estávamos nós, sem nenhum esforço próprio, bem no meio das intrigas mais fascinantes do tipo mais misterioso. E tudo isso no ápice do amor mais maravilhoso que possa existir no mundo. Heroína e cocaína para nos ajudar a aproveitar ao máximo os mínimos detalhes. Bem, disse eu a Freckles, isso me soa perfeitamente bem. Eu estou tentando esquecer o que você disse sobre o meu cérebro, porque não é bom para um jovem estar cheio de vaidade intelectual. Mas certamente sou o homem mais sortudo do mundo. O Sr. Hector Laroche nos deu momentos agradáveis, contando algumas de suas façanhas passadas na guerra. Ele era tão modesto quanto corajoso, mas apesar de tudo isso, pudemos ver bem o bastante que espantosa astúcia ele trouxera ao serviço de nosso país em sua hora de perigo. Poderíamos imaginá-lo confundindo as mentes pesadas dos hunos em seus lentos processos pedantes. A única desvantagem da noite foi que não conseguimos levá-lo para a neve. E você sabe o que isso significa. Você sente que o homem está de alguma forma fora da festa. Ele se desculpou, dizendo que os regulamentos o proibiam. Ele concordou conosco, que era uma norma podre, mas... É claro que eles estão corretos, de certa forma. Existem muitas pessoas que não sabem como usá-la, podem ficar um pouco fora de si e abrir demais a boca. Você sabe como é. Então o deixamos fumando em silêncio, e voltamos ao nosso pequeno cubículo e tivemos a noite mais gloriosa, sussurrando intrigas imaginárias que de alguma forma emprestaram asas mais fortes ao verdadeiro êxtase de nosso amor. Nós dois não dormimos. Simplesmente navegamos pela escuridão para encontrar o amanhecer acariciando a crista de Posilipo, e o primeiro brilho do nascer do sol sinalizando saudações elevadas para as águas azuis da Baía de Nápoles. Quando o trem parou, Hector Laroche já estava na porta, ordenando a todos em italiano fluente. Conseguimos a melhor suíte do melhor hotel, e nossa bagagem chegou 10 minutos depois de nós. E o café da manhã era um poema perfeito, e tínhamos um camarote para a ópera, e nossas passagens reservadas para o dia seguinte para Capri, onde uma suíte foi reservada para nós no Calígula. De manhã vimos o museu e à tarde fomos de automóvel para Pompeia. E ainda, Emile Laroche administrou tudo para nós tão milagrosamente bem que esse dia inteiro nos deixou perfeitamente renovados, murmurando através dos lábios semicerrados a frase mágica: Dolce far niente. A maioria das pessoas parece tropeçar nesse mundo sem nenhuma concepção das possibilidades de diversão. Isso é, obviamente, uma questão de temperamento. Mas mesmo os poucos que conseguem apreciar a linguagem de Shelley, Keats e Swinburne consideram essas concepções utópicas. A maioria das pessoas concorda com a ideia de que a exaltação vertiginosa do Prometeu desacorrentado, por exemplo, é um sentimento imaginário. Suponho de fato que não se obteria muito resultado dando heroína ou cocaína, ainda que astuciosamente misturadas, ao homem comum. Não se pode tirar uma coisa de onde ela não está. Em 99% dos casos,
Qualquer estimulante de qualquer natureza opera destruindo temporariamente as inibições da educação. O homem bêbado comum perde o verniz da civilização. Mas tendo o homem certo, é provável que a administração de uma droga suprima suas faculdades mentais, com o resultado de que seu gênio seja libertado. Coleridge é um exemplo disso. Quando ele conseguiu a quantidade certa de láudano, ele sonhou com Kubla Khan, um dos tesouros supremos da nossa linguagem. E por que ele é incompleto? Porque um homem o chamou a negócio de Porlock e o trouxe de volta ao seu estado normal, de modo que ele esqueceu quase todas as linhas do poema. Da mesma forma, temos Herbert Spencer tomando morfina todos os dias de sua vida, década após década. Sem morfina, ele seria simplesmente um inválido queixoso, preocupado com dores corporais. Com isso, ele foi o gênio cuja filosofia resumiu o pensamento do século XIX. Mas Lu e eu nascemos com um sentimento de romance e aventura. O êxtase do primeiro amor já era suficiente para nos tirar de nós mesmos até certo ponto. A ação das drogas intensificou e espiritualizou essas possibilidades. A atmosfera de Capri e a genialidade de Freckles, impedindo qualquer interferência sobre nosso prazer, fizeram de nossa primeira quinzena na ilha um transe interminável de beleza sobrenatural. Ele nunca nos permitiu a chance de ficarmos entediados, e, no entanto, nunca se intrometeu. Ele tirou todas as responsabilidades de nossas mãos, organizou excursões a Anacapri, a Vila de Tibério e as várias grutas. Uma ou duas vezes, ele sugeriu uma noite selvagem em Nápoles, e nos divertimos com as peculiaridades assombrosas do vício em que a cidade é abundante. Nada nos chocava, nada nos surpreendia. Todo acontecimento da vida era o toque de uma nota separada no curso de uma sinfonia indescritível. Ele nos apresentou as pessoas mais estranhas, nos levou aos bairros mais misteriosos, mas tudo o que acontecia entrelaçava-se intoxicantemente na tapeçaria do amor. Entramos em aventuras absurdas. Mesmo quando eram decepcionantes do ponto de vista comum, a decepção em si parecia acrescentar acidez à piada. Não se podia deixar de agradecer ao homem por seu cuidado protetor. Entramos em diversos lugares onde o turista inocente é considerado uma presa fácil, e seu italiano idiomático invariavelmente dissuadia o candidato golpista. Mesmo no hotel, ele brigou com o gerente pela fatura semanal e obrigou-o a aceitar uma quantia muito menor do que seus sonhos haviam indicado. É claro que a maior parte do tempo ele estava ocupado na pista do homem que ele procurava, e ele nos divertia muito com os relatos de seu progresso. Nunca serei grato o suficiente a vocês se eu terminar isso como acho que vou, disse ele. Será o ponto de virada na minha carreira oficial. Não me importo de lhes dizer que eles me trataram de maneira um tanto desagradável em casa sobre uma ou duas coisas que eu fiz. Mas se eu pegar esse pássaro, eles dificilmente poderão dizer não a qualquer coisa que eu possa pedir. Ao mesmo tempo, ficou claro que ele se interessava genuinamente pelos pássaros do amor, como nos chamava. Ele próprio teve uma decepção, disse ele, e isso o afastou desses negócios pessoais, mas ficou feliz em dizer que isso não havia ferido sua natureza e que tinha um prazer real em ver pessoas tão idealmente felizes como nós. A única coisa, ele mesmo disse, que o deixou um pouco inquieto e descontente foi que ele não havia conseguido entrar em contato com as pessoas que dirigiam o Gato Frito, que era um tipo de boate extremamente emocionante e perigosa que se fartava de prazeres de um tipo tão esotérico que nenhum outro lugar da Europa tinha como se comparar a ele. Fim do capítulo. Agora aquele recadinho básico que todo mundo dá. Se você chegou aqui até o final desse vídeo, você pode dar aquela curtida. Se não for inscrito, se inscreve, porque assim você me incentiva a continuar fazendo esses vídeos para chegar até o final dessa história. E vocês podem também acompanhar os outros vídeos do canal. Obrigado até aqui. O amor é a lei, amor sob vontade.